Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Olha só, a gente já tá em mais de 10 vídeos, hein? Tá saindo. Se você caiu de paraquedas aqui, vou me apresentar. Eu sou Adriene Alves, eu sou designer de interiores e planejados. Eu atuo nessa área já há mais de 10 anos e eu tô gravando uma sequência de vídeos onde eu estou ensinando vocês a organizar a casa. Como assim organizar a casa? A olhar para a empresa de vocês, primeiro de enxergar que vocês, escritórios de arquitetura, de interiores, é sim uma empresa e essa empresa tem setores e essa empresa tem que ser administrada e organizada, tá bom? A gente não pode ter essa mentalidade apenas de projetos. Dá uma olhadinha nos vídeos atrás lá que tem muita coisa sobre isso. E nesse vídeo em específico nós vamos falar sobre precificação, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre propósito, sobre prototipação, que nós criamos produtos dentro do nosso escritório, né? Uma prateleira de produto, e agora nós vamos colocar o preço nesses produtos, com base em muitas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então acompanhe aí que a gente vai falar sobre precificação. Então vamos lá, vamos começar falando sobre precificação e dois pontos importantes para a gente entender sobre precificação. O escritório ele tem dois tipos de horas, né? Horas ativas e horas inativas. O que são horas ativas? Horas ativas são as horas a qual a gente vai destinar direto para o projeto, tá? Então, todas as horas que a gente estiver desenvolvendo o projeto são as horas ativas do escritório. Se eu estiver fazendo um levantamento, se eu estiver fazendo um briefing, se eu estiver fazendo um projeto 3D, tudo que for relacionado ao projeto é uma hora ativa. O que são horas inativas? São as horas que são muito importantes também para o escritório, porém elas não estão ligadas diretamente ao projeto, elas não estão sendo dedicadas ao desenvolvimento do projeto. Vamos para exemplo, as inativas. Se você estiver fazendo uma reunião, se você estiver fazendo um levantamento de um novo fornecedor, uma captação de leads, se você estiver fazendo um post no Instagram para aumentar o seu engajamento e a visibilidade do seu escritório, se você estiver fazendo um curso de especialização em iluminação, por exemplo, são tudo horas importantes para o escritório, porém não são horas ativas. Por que é importante a gente saber a diferença dos dois? Horas ativas, elas são horas destinadas ao projeto e também são horas que já foram pagas. Por que elas já foram pagas? Porque você já cobrou por aquele projeto, então o tempo que você estiver destinando ao projeto, alguém já está pagando a conta. Agora, as horas inativas são coisas que você está fazendo para gerar um valor para o escritório, mas ela ainda não foi paga, tá bom? Então, ninguém está pagando a conta ainda das horas inativas e das ativas já estão, tá bom? Então é importante a gente saber essa diferença dos dois, porque a gente vai até aprender a calcular essas horas ativas para a gente poder precificar o nosso produto. Vamos lá. No último vídeo eu fiz um passo a passo com vocês sobre como desenvolver um projeto, né? A minha maneira, e isso eu deixei disponibilizado lá para vocês. Assiste o último vídeo lá depois que vocês assistirem esse. Ou então pausa esse, vai lá e depois volta aqui, mas para vocês entenderem. O que a gente vai fazer agora? Eu falei no último vídeo. A gente tem que fazer um levantamento em relação a horas, a quantidade de horas que a gente vai levar para fazer o projeto completo, ó, até chegar na parte da entrega. A gente vai olhar e vai falar, olha, para o pré-projeto eu levo tanto tempo para reunião, eu levo tanto tempo na elaboração do projeto, do orçamento, eu levo tanto tempo, tudo isso no pré-venda. Depois na parte do projeto, a gente leva tanto tempo para desenvolver uma maquete 3D, um briefing. Isso você vai computar a quantidade de horas que você leva para cada coisa, para a gente ter um valor final ali, a quantidade de horas. Vou dar um exemplo do meu. Eu levo para o pacote completo, com todas as etapas do projeto master, do produto G, 150 horas para fazer ele, tá bom? Então você tem que ter essa informação. Então faz aí o passo a passo
de quantas horas você leva. Porque agora a gente vai calcular quantas horas ativas a gente tem no escritório. Vamos lá. Como é que a gente vai precificar as horas ativas? A gente precisa saber marcar todo mundo da equipe. Eu tô dando o meu exemplo aqui, tá? Então, assim, tem o proprietário, tem um designer, ou você pode ter um arquiteto, tem um estagiário, tem 2, tem 3, tem 15. Marca todo mundo que você tem aí no escritório e a parte administrativa. Dri, sou eu que faço tudo. Ok, você é o proprietário e você é o administrativo, tá bom? Então, tem essas duas questões. Então, há um estudo que comprova que o proprietário, ele perde cerca de 40% das horas trabalhadas. Por quê? Porque ele faz outros tipos de função, ele não está destinado só, ele não está dedicando só ao projeto ali. Ele é o comercial, ele é o marketing, ele está fazendo captação de cliente, ele está atendendo o telefone, ele está fazendo reunião. Então, assim, 40% do tempo dele, das horas ativas dele, das horas do escritório, né? Não são as horas ativas, das horas do escritório se tornam horas inativas. Então é importante a gente saber disso. Então, se no dia a gente tem 8 horas trabalhadas e a gente perde 40%, a gente vai perder aproximadamente 3 horas ali. Então, as nossas horas ativas equivalem a 5 horas no dia. Já vou dar o exemplo aqui que eu usei do meu. A Carol, ela é designer e ela trabalha às 8 horas focada nos projetos, né? Ela não precisa ficar fazendo as outras coisas, então as 8 horas do dia dela é projeto. Um estagiário normalmente trabalha um período menor, então 5 horas. O administrativo está focado na empresa, então 8 horas. Então, quando a gente soma todas as horas que a gente tem das pessoas que colaboram com a empresa, nós temos 26, tá? Esse é o meu exemplo. Se você tiver mais pessoas, você coloca mais pessoas. Se você tiver menos, você coloca menos. Adapta aí de acordo com a sua realidade. Então, eu tenho 26 horas por dia, né? Sendo focada ali. As horas ativas equivalem a 26 horas. E nós trabalhamos 20 dias por mês, tá? A gente trabalha de segunda a sexta, não trabalha aos finais de semana, então a gente trabalha 20 dias. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha quantidade de horas que é trabalhado no dia, vezes a quantidade de dia. Vamos supor, você trabalha sozinho, você aí, então você teria as 5 horas, porque você também faz um montão de coisa, e mais o horário administrativo, tá? Então, você teria aí 13 horas vezes os 20 dias trabalhados. Seria uma realidade diferente. Então, você adapta aí de acordo com a sua realidade. Então, no meu caso aqui, dá 520 horas ativas no dia, tá bom? É muito importante você saber essa quantidade de horas ativa, porque a gente vai montar agora a prateleira de produtos. No vídeo lá de prototipação, a gente fez, né, separou a partir do produto master, onde tinha todas as etapas, a gente foi separando para criar produto. Se você não fez, agora é o momento, porque senão você não vai conseguir acompanhar o raciocínio e muito menos precificar, tá? Então a gente está fazendo essa parte de levantamento de capacidade de horas, as horas ativas do escritório, para a gente poder precificar os nossos produtos, tá? Então esse vídeo foi mais para você entender sobre as horas ativas do escritório e horas inativas, tá? Então acompanha aí que no próximo vídeo vou dar uma semana praticamente para você separar. Assiste o vídeo anterior. E não esquece, curte, compartilha, comenta se estiver fazendo sentido para você aí. Não esquece, se inscreva no canal, porque eu acho que a gente já tá no vídeo 10, 12 por aí, tá bom? No 12º vídeo, alguma coisa assim, que a gente tá falando sobre os 10 P's de um bom profissional, e esse é o nosso terceiro P, que nós falamos sobre propósito, prototipação, precificação, e esse de precificação está sendo dividido em 3 vídeos, tá? Esse primeiro que foi para falar de horas ativas e inativas,
O segundo, que a gente vai falar sobre a prateleira de produto, onde a gente vai pegar agora a quantidade de horas e tudo mais. E o terceiro, que eu vou mostrar para vocês que separar é a solução. Se vocês se separarem, a sua vida financeira da empresa vai ser perfeita aí, tá bom? Então aguarda até o terceiro vídeo aí que eu vou mostrar tudo isso para vocês.